Boa noite. Não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo aqui, né? Espero que em todos os momentos do dia, né? Vejam aí 3 vezes, dá view pra nós. Bom, chegamos aqui no episódio fundador do Anime História no YouTube Direito, né? Porque eu já postei vídeo, né? Mas agora é o projeto todo, né? Todo mundo aqui. Tirando um membro que vai estar faltando. Irei chamar um por um pra se apresentar aqui. Primeiro, o piloto da Nau aqui. Giovanni Bardi, se apresente aí. Vou botar só tua fotinho, que vocês são tudo tímido e não ficou com a foto direita aí, não mete a câmera. Se apresenta aí, Gil. Opa, boa tarde, bom dia ou boa noite. Me chamo Giovanni e vou estar participando aqui junto com todas essas incríveis pessoas desse projeto que é muito, muito legal, onde vamos estar abordando vários temas interessantes que, para fazerem vocês se situarem mais, refletirem sobre diversos assuntos, né? É. Bom, passando pro próximo. Trekzinski, se apresenta aí com a sua fotinho da Asuka, velho, da pandemia. Opa, bom. Então, meu nome é Traxinski, eu já participei de alguns episódios aqui, no episódio de Pluto, principalmente, né? Eu sou formado em História e vamos estar discutindo um pouquinho dessa grande obra que é Pluto, né? E agora aqui, nossa última cavaleira aqui, presente no momento, viu? Se apresenta aí pra galera. Prazer, gente, eu sou a Vil. Eu sou pesquisadora, né? Faço doutorado no momento em informática e educação sobre jogos digitais. O que mais é? Eu também sou roteirista e diretora de teatro nas horas vagas também, né? Assim, meio nada a ver, mas é uma coisa que eu acho que a arte e a educação tem muito a ver, né? Então, são coisas que eu gosto. E vou estar aqui para contribuir da melhor forma que eu puder aqui. Acho que é isso, né? É isso. Vou me alongar muito. É isso. Bom, o último membro que está faltante é o Ludmec, nosso jornalista aqui do grupo, que infelizmente está tendo funções jornalísticas no momento, que a notícia não para. Bom, e aqui está eu, né, João Santiago, já me apresentei várias vezes, mas sou historiador também de formação, sou professor, e estamos aqui para falar de Pluto, mas relacionando com acontecimentos modernos, que estão acontecendo agora, que é a guerra no Irã, o ataque da dupla do fim do mundo, Estados Unidos e Israel, ao Irã, e aqui nós vamos relacionar as notícias com o anime Pluto. ここにはテロリストなんかいねえよ。ここにいたのは子供だ。お前らは寝てる俺の子供に爆弾を落としたんだ。何が殺された民衆を救うて子供を殺すことがお前らの正義か。お前も人間なら分かるだろう。俺がどんな気持ちか分かるだろう。私はロボットだ。 Gil, comece apresentando um pouco aí da notícia, em português, em português. Lê um pouco aí, depois a gente faz a ponte para Pluto para mostrar o porquê tem a ver. Muito bem. A gente vai estar começando abordando uma pauta que ganhou muita atenção, acho que semana passada, né? Quando se viu a notícia que os Estados Unidos, juntamente com Israel, dupla dinâmica, coordenaram um ataque lá no Irã. Então, vou estar dando uma rápida lida aqui na matéria, tem como título: a guerra contra o Irã se intensifica com o ataque de Teherã à embaixada do ZEUA em Riad. O envolvimento dos Estados Unidos e Israel no conflito está aumentando à medida que o Irã intensifica seus ataques em resposta à ofensiva de Trump e Netanyahu, que alertam que a campanha militar pode durar 4 ou 5 semanas. A guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã entra em seu 4º dia. Ela está se tornando cada vez mais complexa e envolvendo mais países, à medida que Donald Trump e Benjamin Netanyahu intensificam... Netanyahu. Isso. Como se estivesse engasgando um gato, velho, porque é um demônio está... Com catarro, velho. Sim, com catarro na garganta. Netanyahu intensificam o envolvimento de seus países e anunciam que a campanha de bombardeio pode durar 4 ou 5 semanas. Trump também lamentou a escassez de equipamentos militares avançados devido às armas fornecidas por Joe Biden ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quem ele se referiu despreciativamente como
P.T. Barnum, um notório charlatão e vigarista americano do século XXI? 19. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, por sua vez, tentou descartar a possibilidade de o conflito se tornar uma guerra sem fim no Oriente Médio. Em entrevista à Fox News, Netanyahu afirmou que esta não é uma guerra sem fim. Na verdade, é algo que inaugurará uma era de paz que nem sequer imaginamos. Ele declarou que a Operação Fúria Épica criaria as condições para que o povo iraniano assuma o controle de seu destino, forme seu próprio governo democraticamente eleito e seja capaz de se libertar do jugo dessa máquina de terror. Uma pausa aqui rapidinho só. Falar sobre as aberrações do Netanyahu falando. O Irã já teve um presidente eleito nos anos 50. Só pra lembrar que a gente que não é especialista sobre Irã, a gente não sabe de tudo, mas por gente ser historiador, a gente acaba estudando, né? Eu pesquiso mais Japão, o Trex pesquisa a China. Então, assim, não esperem grande profundidade. Apesar de a gente ter mais conhecimento que a maioria, né? Questão de humildade só, não tendo humildade. Bom, o Mossadegh, era o presidente eleito, ele cometeu um grande crime contra a humanidade, que é nacionalizar o petróleo iraniano, que antes era controlado majoritariamente pela Inglaterra. O Reino Unido tinha cerca de 85% das produções de petróleo do Irã, naquele período. E após isso, na Inglaterra toda mobilizada, já após a Segunda Guerra Mundial, já tinha todo o seu complexo militar no chão, pediu ajuda para os Estados Unidos. Eles financiaram um golpe no Irã, que instalou o Shah Reza Pahlavi, que me comandou com mão de ferro no Irã. E assim, tudo que vocês pensarem de virem propaganda hoje no Irã, que, sei lá, matam criancinhas, que queimam pessoas vivas na rua, que matam mulheres à torta direita e tal, tudo isso acontecia no período do Shah Reza Pahlavi, certo? Mas por que na época do Shah não tinha essa propaganda? Porque o petróleo era dos Estados Unidos e da Inglaterra. Simples assim. E quando a Netanyahu fala assim que o Irã tem seu direito de escolher, não é o Irã, não é o povo do Irã que está escolhendo, é simplesmente os Estados Unidos influenciando, mas enfim. Termina aí uma parte da leitura aí, Gil. Inclusive, vocês podem fazer preâmbulo aí também, gente, se quiserem. Sim, vocês podem ficar à vontade. Se quiserem acrescentar alguma coisa. Netanyahu defendeu os bombardeios, alegando que eles impedem a República Islâmica de adquirir uma arma nuclear, sem apresentar qualquer prova de que o país esteja mais perto de obtê-la. Essas alegações, repetidas pelo presidente americano, contradizem informações do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, que determinaram que o Irã está há quase uma década de desenvolver um míssil balístico intercontinental, militarmente viável. Tá. Vamos finalizar aqui, que acho que esse é o grande ponto, sobre a arma nuclear. Já vamos relacionar com Pluto. Bom, o Trek, tu tá com o arquivo que eu tinha te mandado da ficha técnica ou quer que eu leia aqui? Deixa eu abrir aqui, eu baixei, mas eu não tô aberto aqui, mas eu baixei. Tá. Enquanto isso, vamos falando por cima aqui. Então, assim, a história de Pluto, já começou antes, ele é uma adaptação de Astro Boy, do Osamu Tezuka, que é um arco só de Astro Boy, né, que é uma robô da Terra. Só que faz adaptações pro período que o Urasawa estava escrevendo no momento, que era o começo dos anos 2000, bem na Guerra do Terror. Era bem quando estava acontecendo a invasão ao Iraque. Que aconteceu o quê? Quando houve uma, entre aspas, informação da inteligência dos Estados Unidos e de Israel, de que o Iraque estava desenvolvendo armas de destruição em massa. E, por conta disso, seria necessário que os Estados Unidos, seus aliados da OTAN, né, todos os cabeças do fim do mundo, invadissem o Iraque, para eles não desenvolverem essa arma. E invadiram o Iraque, destruindo o país até hoje, está aí todo lascado. Mataram milhões de civis e descobriram que não tinha absolutamente nada lá. Não tinha nenhuma destruição em massa. Não tinha. Quem diria? Quem diria que eles estavam mentindo? Não tinha absolutamente nada. E o plot de Pluto, a história de Pluto, é mais ou menos isso daí. Só que, olha que curioso. Em vez de ser o Iraque, é o reino da Pérsia, que, quem não sabe, Pérsia é o Irã. E fazem a mesma história. Vão lá invadir porque tem boatos que estão construindo um exército de robôs, que ali no mundo de Pluto é proibido ter um exército de robôs. Então, fazem diversas incursões para saber se isso é verdade ou não.
chegam à conclusão que é verdade e se começa o 39º conflito da Ásia Central, né? Eu gosto muito do número 39º conflito, que é pra mostrar que tem bastante conflito, velho. Que são guerras e guerras que nunca terminam. E ali isso começa a história de Pluto, né? Seu background, né? A gente vai acompanhando a investigação pra saber as ligações disso na história de Pluto. Mas a ideia aqui do nosso programa de hoje não é necessariamente falar certinho da história de Pluto. Para isso, tem um podcast que fiz com o Trek, que a gente vai mais a fundo sobre. Inclusive, a gente pode até fazer outros vídeos, tal, que eu achei bom. Mas aqui é mais para relacionar isso daí com a guerra de hoje. E só para terminar e passar para vocês, a grande relação, a grande ponte que eu consigo fazer aqui é como todas as mentiras que são fundamentadas pelos Estados Unidos e por Israel é uma coisa que já aconteceu antes na história, as pessoas já escreveram sobre, já fizeram histórias baseadas nisso e continua acontecendo. E a mídia continua retrucando do mesmo jeito. Por exemplo, essa matéria que o Gil tava lendo aí agora, que é da Unicinos, que eu vi ali. É, assim, é tipo, é só um repositório do que a mídia hegemônica fala, que é só dando voz aos Estados Unidos, basicamente, né? E é uma coisa que todo mundo já viu, cansou de ver e segue a mesmo papo até o fim, até conseguirem o que querem, né? Que é controlar todo o circuito econômico do mundo inteiro. Bom, passo a palavra aí pra vocês, meus camaradas. Não, acho que eu só fazer uma colocação assim um pouco fora do contexto, mas acho que é legal para entender por que essa gana dos Estados Unidos de querer controlar ou de buscar ter controle sobre essas regiões, né? Porque dá para fazer um paralelo, eu sempre faço isso, acho que é interessante pensar que a noção expansionista dos Estados Unidos, né? Ela não é recente, ela não começou nesse século nem no século passado, ela é bem anterior, né? A questão até mesmo da própria formação dos Estados Unidos, né? A questão da expansão territorial dos Estados Unidos, não é, essa, como é que eu posso colocar assim? Essa lógica expansionista, ela já está desde a formação do Estado, nação, Estados Isso. Unidos, quando ele se A forma. superestrutura do Estado estadunidense é baseada na expansão territorial, basicamente assim. Tem até um conceito, como é que é o Destino Manifesto, eu acho que é o Isso. conceito que eles chamam isso, né? Uhum. Que é essa questão de buscar, é uma questão de dominação, né? Eu não sei, eu não vou lembrar especificadamente como dos pensadores, né? Mas é a questão de buscar dominar esses territórios. Oi? Não é o imperialismo que o Lenin fala, eu acho. Encaixa. Também, Isso, a isso. questão imperialista. Mas é que o estadunidense, ele tem uma ideia que eles são um povo escolhido por quem? Por Deus, né, Exatamente. obviamente. E por isso eles podem simplesmente invadir e tirar terras de quem eles quiserem em nome do tal Deus deles, né? E assim, se os Estados Unidos não é uma nação fundamentalista, eu não sei o que é uma nação fundamentalista, né? Mas enfim. Essa questão mesmo, que é uma noção imperialista, mas ela tem algumas características próprias. Essa questão não só da civilização assim superior, mas a questão de que eles são um povo escolhido, sabe? É tipo, nós somos o povo que vai levar essa civilidade para os nativos americanos, etc. Então, é a partir mais ou menos disso que nasce esse conceito, né, de expansão, que é a expansão pro oeste, se eu não estou enganado. Expansão pro oeste, né? Uhum. É isso mesmo, porque minha noção de leste, norte e sul não é das melhores, mas é a partir disso, né? Então, essa questão dos Estados Unidos intervencionistas, todas essas partes não é algo recente, né? Então, é interessante notar que o Pluto traz essa questão da intervenção, da questão da guerra, e trazendo para nossa realidade, e principalmente Estados Unidos, né, todo esse aparato que é questão do Israel e Estados Unidos, né, não é só Israel agora, ainda tem esses dois frontes, né, então acho que para contextualizar um pouco essa questão de dominação também. Fala alguma coisa, viu? Não, por enquanto não. Tá. Continuando aqui. Questão dos Estados Unidos, tipo, a gente pensar também o nome do país também, pra ver como é, tipo, é Estados Unidos da América, assim, não tem um nome de fato, sabe? Na cabeça deles, se a gente, tipo, para pra pensar um pouco, é como se fosse uma união de todos os países da América num grande estado só, tá ligado?
Então, assim, é um país que foi fundado na guerra, né, na guerra contra a Inglaterra. É um país que cresceu na guerra e só consegue, enriqueceu na guerra e só consegue viver com guerra. E hoje que eles estão numa decrescente assim, absurda econômica, que eles sabem que não vão conseguir vencer da China, basicamente assim, economicamente, eles vão tentar fazer uma troca de poder usando o belicismo que eles têm. Cara, tem um teorista que eu esqueci o nome agora, velho, que ele faz análise. Se para na edição, eu boto aqui em cima, vou procurar depois. Ele faz uma análise a partir da guerra da Espanha contra as Províncias Unidas, de como toda a grande potência econômica decadente, ela nunca deixou passar o bastão para uma nova sem ter guerra. Sempre teve uma guerra entre eles para definir quem ia ascender ou não. E sempre quem estava ascendendo ganhou de quem estava decaindo. Aí ele pega da Espanha contra as Províncias Unidas, depois ele faz a Guerra dos Sete Anos da Inglaterra com a França, e assim por diante até chegar na Segunda Guerra Mundial. Né, que não foi diretamente Estados Unidos contra a Inglaterra, mas a Inglaterra numa guerra se movendo ali, foi decaindo até que os Estados Unidos suba de novo. E é hoje que os Estados Unidos tenta fazer. Tenta a todo momento trazer também, não só o Irã e todos os países que são contra ele para a guerra, mas também chamar a China também, que acho que é um grande ponto aí, que pode até falar mais, né, que é a área que ele pesquisa mais que é a China. É trazer a China para a guerra, mas a China só foi aqui igual o meme do macaquinho, assim, olhando o leão gritando, tá ligado? Fica assim, não, beleza, não vou cair no rage bait. Por mim, né? Por Por mim, mim, que seja, né? eu tô também, o por mim, se lasque. Mas é essa questão que trouxe, né, da questão econômica, de que os Estados Unidos vem decaindo e tem alguém atrás dele ali que já tá ali, né? Então ele vai fazer. Ele não quer perder o local de potência econômica, né? Então, e hoje a grande economia dos Estados Unidos é a economia de guerra. Então, Uhum. ele vai apoiar quem tiver que apoiar a partir da guerra, né? Então, ele não quer perder esse local, então é isso que resta pra ele, né? No podcast que a gente fez, eu falei sobre o Scarhill, que é um jornalista estadunidense. Ele foi grande responsável por desbaratinar todo o esquema da Blackwater, que era uma empresa de mercenários que basicamente dominavam É bem todo. antigo. Oi? Essa empresa aí tá em todas as guerras, né? Que os Exato, Estados Unidos isso tá no exatamente. Oriente E Médio. ele Eles são começa. mercenários bem conhecidos, até Kojima. É, Kojima fez um negócio de economia de guerra no Metal Gear 4 baseado neles, né? Assim, inclusive, mercenários. dá um programa legal também, inclusive. Ele fez a investigação a partir da guerra do Iraque mesmo, por isso que até que a gente usou. E ele começa a baratinar todo o esquema e assim, meu, de câmera de segurança até uniforme de guardinha de posto, tudo é controlado pela Blackwater. Por exemplo, o Pentágono quer instalar um escritório, sei lá, vamos supor, um interiorzão de mundo nos Estados Unidos. Vai ser a Blackwater que vai construir e vai fornecer tudo, sabe? Então, assim, é um nível de subserviência do Estado estadunidense com esses empresários da guerra, né? Ou como o mal vai chamar, os grandes lords do sangue. Adoro os termos do mal, inclusive. Que basicamente eles são meio que obrigados a entrar em guerra o tempo todo também. Porque a economia deles está boa parte ligada a isso. Ou é mercenário de guerra, ou é indústria armamentista. E outra coisa que eu acho muito interessante aqui, pra gente voltar pra Pluto e fazer a ponte, é como tudo é privado nos Estados Unidos. Sabe? Tipo, não tem indústria nacional pública de guerra. É privado. Ou seja, eles estão a depender de comprar arma privada, velho. É um negócio que eu acho completamente insano. E agora pra gente voltar pra Pluto, e vocês botarem um ponto sobre a história e tal, fazer relacionamentos. Em Pluto, a gente vê também que os robôs mais fortes da Terra, né? Todos eles são privados. Acho que tirando o Gezicht e o próprio Astro, né? Todos eles são privados. Alguém que construiu e usa sob a bandeira do país, né? Que o Gezicht, ele pelo menos trabalha, né, na Europol, né? Que é um serviço de inteligência da União Europeia ali na história. E o Astro, né? Que é o Astro Boy. O Atom, né? Mas que eu falei Astro porque em inglês fica É. assim, né? O Atom, ele fica trabalhando pro Ministério de Ciência do Japão. E só pra finalizar meu preâmbulo, tem uma crítica que acho que não vale a pena a gente falar aqui,
E o Tezuka, ele sempre usou o Atom como um grande diplomata, né? Porque na visão dele, o mundo ele conseguiria se unir, se unificar em pautas, etc e tal, a partir da diplomacia e tal. E o belicismo seria necessário apenas como autodefesa, né? Era muito também das pautas do Japão da época. E o Urasawa, ele usa o Atom justamente como o Japão funciona muito também. Tipo, o Atom ele não lutou diretamente na guerra, mas ele era o garoto propaganda. Ele ia lá, nos lugares, entre aspas, libertados, né, comemorando, não, vou ajudar todo mundo, tá tudo certo. Enquanto os outros sujavam as mãos, matando todo mundo, sabe? As palavras aí. E não, é interessante esse ponto que ele faz isso com o Atom, né, de mostrar essa questão do garoto propaganda e funciona muito bem, né, porque tu pensa num ícone japonês ou um mascote, por assim dizer, assim, o Atom é o epitáfio perfeito, assim, desse mascote, de que ele evoca essa questão de paz e de conforto no próprio anime e mangá, né? Todo o design dele remete a essa questão de conforto, de como é que eu posso dizer, não carência, mas algo de cuidado, sabe? O próprio design dele, né? Mostra muito disso de que ele foi pensado para isso também, né? Uhum. É, tanto que ele tem um design humano mesmo, enquanto, sei lá, os outros ou tem, tipo, armaduras de robô que parecem máquinas de guerra mesmo, ou no caso do Gezicht, quando ele vai pra guerra, ele usa uma roupa militar. O Astro ele só ficou com a roupa normal dele. E ainda é uma criança, né? Não é um Isso. adulto. Uhum. Ele Ele é é baseado no filho do. Como é que é o nome dele? Agora não esqueci. Ele é baseado no o O filho de um dos Tezuka. cientistas que faz ele, né? professor Tema, que é o Dr. Tema. É, do tema. Esse. Isso. O, a, o próprio Atom, né? Que é Hum. o filho do Dr. Tema, mas isso é mais na questão do Pluto, né? Não vou, talvez Isso. seja spoiler, então não vou falar. Ah, mas pô, isso é spoiler de Astro Boy, velho. Astro Boy tem 70 anos, velho. Quem não pegou spoiler de Astro Boy, Mas, você já acaba, pô. mas sempre tem alguém que, não, mas aconteceu há 100 anos a guerra lá, mas não, mas tu falou quem perdeu, isso é spoiler, não. É, Mas entre aspas, velho, tipo, os caras falando spoiler da série Vikings, tá ligado? Aí, velho, porra, gente, isso aí já Spoiler aconteceu. de 30 anos. Spoiler Nossa, de Vikings, né? Porra, spoiler de cara, isso aí aconteceu 500 anos já, velho. Não passa, mano. É legal quando é série histórica, assim, de alguém fala o que acontece, assim, vai acontecer isso aqui no final, mas é uma série histórica, assim, Ah, não, tá o meio Brasil óbvio o que vai é acontecer. ditadura, né? Em 64, poxa. Foda. Não esperava isso. Spoiler. Enfim, voltando ao tema, velho. É, e nessa questão de. É como também como a guerra se vende, velho. Porque assim, hoje em dia acho que é até mais difícil. Porque a internet, com o jeito que ela funciona, formando bolhas, é mais difícil você ter uma união de opiniões, uma unissonidade de opiniões. Porque assim, vai ter sempre uma bolha que vai falar que não. Mesmo com a mídia controlando, mesmo toda a internet tá assim, dada às big techs e tal. Eles não conseguem ter. Mas, se conseguirem a maioria, já tá funcionando. Porque assim, eu aposto que no algoritmo de alguém que só segue coisa de extrema direita, só tem imagem, sei lá, do Irã sendo bombardeado e fake news de, sei lá, que nem aquele fake news dos bebês de Gaza, sabe? Enquanto na minha vai ter, sei lá, parece um conflito dos dois explodindo e tal. Então, o jeito que funciona a internet é muito difícil ter uma opinião uníssona, que é o que aconteceu na guerra do Iraque. Né? Porque toda a mídia postava aquilo, né? A gente não tinha internet direito. Ficou o Iraque como grande vilão e assim foi. Mas hoje é muito difícil. E eu acho que isso explora um pouco até em Pluto de como as pessoas, no geral, não ligavam pra guerra. Acho que esse é um ponto principal. Tipo, meio que ignoravam mesmo. Hoje em dia, a gente meio que consome ela. Virou um produto de fato na rede social. Eu acho que é um tema até, a gente pode até elaborar em outros vídeos e tal, mas como virou uma espetacularização tão grande que a gente meio que consome, sabe? Eu acho que isso se deve também como a gente consome mídia atualmente. Porque, por exemplo, antigamente, para te consumir alguma coisa, geralmente ou tu
tu tinha que ler algum livro, jornal, etc, que é muito mais específico, ou tu via essas coisas nos jornais, mas jornais acontecia, sei lá, 2 vezes por dia, no, sei lá, o jornal do almoço, jornal da noite. Tu via as notícias, coisas ali, esses horários, e isso não cabia tudo e passava, né? Agora tu entra na internet ali, aparece alguma coisa no teu feed ou em qualquer lugar, tu vai ver porque tu tá acessando naquele momento e acessa de tudo, né? Então acho que a gente recebe muito mais do que se recebia antigamente, né? Muito mais informações e muito mais sobre guerra, muito mais sobre tudo, sabe? Porque antes era muito parecido, eu pelo menos acho que é muito mais específico esse tipo de conteúdo, era muito mais específico tu receber em horários específicos, principalmente em jornais, coisas assim, né? Agora em qualquer ambiente tu pode pegar alguma coisa disso, né? Uhum. Na internet. E vem até o ponto, que mostra até em Pluto, de como essa questão da guerra virou algo tão público, porque né, o robozinho que aparece, o primeiro que morre, né, o Mont Blanc, que era ambientalista, tipo, ele era uma figura pública, todo mundo gostava, e a velocidade que aconteceu as informações, as pessoas meio que esqueceram que ele lutou na guerra, sabe? Tipo, mas eu lembro que tipo, o público geral do anime, né, que tava ali, os personagens, mas ele nunca fez nada de errado. Ele é um robô muito bondoso e tal. Mas ele também foi lá na guerra, lá na Pérsia, e matou todo mundo do mesmo jeito, sabe? Então é muito interessante como essa velocidade a gente acaba esquecendo. Porque, por exemplo, tipo, as pessoas esqueceram já que em janeiro os Estados Unidos invadiu a Venezuela e capturou Maduro, sabe? Esqueceram que os Estados Unidos bombardeou a Nigéria em dezembro. Esqueceram que o Trump mandou intervir na Burkina Faso e tentou matar o Ibrahim Traoré, né? Que é hoje líder da Burkina Faso. É uma velocidade de coisa tão grande que a gente vai esquecendo. Tipo, é tão asfixiante o volume de notícias que a gente vai esquecendo, a gente não consegue acompanhar. Isso pro bem e pro mal. Porque, sei lá, vamos supor que em certo setor da mídia esteja se falando assim, não, tudo bem. Israel passou do ponto na Palestina, matou civil mesmo, mas o Irã tá tudo bem porque eles são fundamentalistas malucos e merecem morrer. Isso pode acontecer facilmente. E as pessoas vão falar, não, beleza, aquilo foi paia, mas quem não erra, não é mesmo? E também essa questão de que, mesmo sendo enviesado que tu consome na internet, ainda assim ela é muito mais ampla para te receber, como tu falou, né? Apesar de a gente ter as nossas bolhas, ainda assim sempre tu vai sempre estourar a bolha em algum momento e alguma coisa, e isso também reforça essas questões, assim. Então, tipo, eu tenho uma opinião X sobre tal coisa, daí eu vejo de alguma outra pessoa que talvez não concorda com a minha opinião, aparece no meu feed ou em algum stories, e isso já fica reverberando, sabe? Também tem essa questão de que é muito mais presente e é muito mais coisa, tipo, por exemplo, como tu falou, né, teve tantos casos em tão pouco tempo, só que isso é diário e é algo de várias pessoas, então tu também é bombardeado por muitas coisas, isso às vezes pra ti próprio passa, às vezes não esquece, porque é tanta coisa acontecendo e tantas pessoas diferentes postando e com opiniões diferentes que às vezes a própria pessoa se perde, assim, nessa questão de o que tá acontecendo com o mundo de fato. E E tá num ponto que, tipo, não tem como seguir mesmo, sabe? Pra gente, que a gente teve estudo formal, né? Todo mundo aqui teve acesso à universidade, conseguiu se formar e tal. A gente conseguiu obter as ferramentas pra analisar o mundo de outras formas. A gente fica bombardeando tanta coisa fora dos nossos trabalhos, né? E não tem como acompanhar. Tipo assim, eu gostaria muito de saber o que aconteceu na Nigéria, por exemplo. Não sei por que não é fácil, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo hábil, sabe? Hoje a gente tá parando aqui pra falar do Irã por uma questão de projeto mesmo nosso e tal. E assim, a gente consegue fazer um paralelo bem latente, assim, com Pluto. Assim, nossa área, então a gente consegue falar. Mas podia ter acontecido e a gente não conseguia, sabe, dar a voz. E o que a internet faz, que eu acho do nosso trabalho aqui também, é dar voz a pessoas que normalmente não teriam voz, sabe? Porque, por exemplo, hoje a gente, tipo, é o que eu penso pelo menos, né? Obviamente vai ter, sei lá, se eu tiver 50 views, tá ótimo. Mas depois vai ficar gravado pra sempre e vai ter mais o depois, assim vai indo. E fazendo um paralelo, tá acontecendo agora com Pluto também. Na guerra, no anime, né? Não vou dar tanto spoiler assim, né? Mas já dando alguns spoilers.
a gente vê o tempo inteiro o quanto a população civil vai sendo completamente destruída, seja ela de humanos ou de robôs, né? Que no mundo de Pluto, os robôs estão integrados na humanidade, né? E acaba sempre sobrando pro lado mais fraco. E a questão de vingança vai se projetando muito na psique da sociedade persa daquele anime. E é exatamente o que aconteceu agora. É assim, um paralelo bizarro, assim. Que a morte do Ayatollah Khamenei é, gerou pra eles um paralelo histórico, porque entre aspas, né, tá? Perdoe a todos os muçulmanos aqui, mas irei relativizar, não relativizar, né? Vou encurtar muito a história do, da diferença de sunita e xiita, que é basicamente o primo do profeta Maomé, que seria o líder, né, escolhido, de fato, do califado. Ele vai ser traído e morto durante o Ramadã. Ele vai ser assassinado após ele fazer a reza inicial do dia. E é exatamente o que aconteceu com o Khamenei. Tipo, ele fez a reza inicial, ele foi bombardeado e morreu. E conta-se que na história que os seguidores dele, que iam virar os fitas, estenderiam uma bandeira vermelha, que é escritos com vingança e tal, pra se vingar de quem o traiu e o matou. E é exatamente o que o Irã tá fazendo agora. Eles acharam, Gil, se conseguir buscar aí no Google, Irã hasteando bandeira da vingança, algo do gênero assim. É exatamente o que eles estão fazendo. Então, assim, virou uma guerra santa pra eles, basicamente, com um simples ato. Deixa eu ver se aparece ali. Vai no imagens mesmo, Então, ou no vídeo queria mesmo. trazer. Aí, tá show, tá show. Incon, Só no tira o som domingo. do vídeo aí. Rolando só. Dá o crédito aí pro Metrópolis aí. Então, assim, estão hasteando a bandeira da vingança, que é em relação a esse período histórico. Tiveram outros mártires, né, com o tempo. Mas assim, gente, acho que é difícil do paralelo cristão, né? Porque é o alvo aqui, né? Que brasileiros, né, a maioria é cristã de fazer. Mas é basicamente, eles ligaram o fogo num incêndio gigantesco, velho. Porque não tem muito o que fazer. Assim, pro Irã, hoje se tornou uma guerra santa. E é justamente o que acontece em Pluto. Quando tem a invasão, pós-invasão, o cientista, né? Não vou contar o spoiler quem é, né? Porque se eu falar quem era o cara, vai perder a graça, quem quiser ver Pluto. Ele começa a desenvolver de fato agora um robô de destruição em massa pra acabar com os Estados Unidos e o mundo. E é por nome de vingança, seja das crianças que mataram, quanto dos líderes, sabe? É exatamente o que tá acontecendo agora. É um paralelismo, assim, bizarro da história. Passo a palavra aí pra vocês, galera, se querem falar. E, não, assim, falando do Pluto também, a questão da vingança da- eu não cheguei a ler o original, né? O arco original do Tezuka mesmo, né? Então eu não sei em detalhes como ele trabalha isso, né? Mas o Urasawa, ele. O tema principal em si é vingança e redenção, né? Uhum. Todo o tema de Pluto é sobre vingança, sobre redenção, de o que tu faz a partir da vingança e como tu pode se redimir, né? Porque o pontapé inicial do plot é o robô, o primeiro robô morrendo, né? Uhum. Um dos primeiros 7 robôs morrendo. E a partir disso, será que aí começa as divagações do Gestalt, né? Foi vingança, foi algo pré-planejado, não foi, o que foi? Então, a partir disso se desenrola o plot, né? E eu acho que é a partir disso que o Urasawa, um dos temas principais que ele trabalha em Pluto, né? A questão da vingança e o que essa vingança traz e não traz de bom e de ruim, né? Uhum. Então, dá pra fazer um paralelo direto, assim, com essa questão da vingança do Irã, né? Uhum. E é um momento, assim, sempre importante a gente analisar a situação a partir da materialidade das coisas, né, gente? Isso não é porque eles são fanáticos religiosos, porque, assim, na condição que eles estão, de um país, segundo ou terceiro país mais embargado do mundo, não sei se a Coreia do Norte ou Cuba passam o Irã, mas tá ali. Ou seja, condições materiais dele de vida já não são das melhores por conta disso, né? Então, melhor que, tipo, eles têm acesso a mais coisas que esses dois países, porque ainda conseguem comercializar com países vizinhos. Por exemplo, a Índia comercializou com o Irã sem muito problema. Cuba, a Coreia do Norte não tem essa sorte.
Ainda tem tipo, em tese tem outros tipos de acesso. Mas assim, já na vida é tão fácil. Aí, do nada, os caras acordam com a notícia que 160 crianças morreram numa escola no primeiro dia de conflito. Sendo assim, que, meu, todo mundo sabe que se uma força consegue atacar onde mora o supremo líder do xiismo do Irã com uma precisão, assim, milimétrica, eles obviamente não errariam o alvo, né, se fosse numa escola, né? Eles mataram as crianças de propósito. Que aí vem também uma outra pontezinha que a gente vai fazer depois, só terminar esse ponto, que é o quanto Israel e Estados Unidos, eles vão atacar o povo e a história desse país. Porque a ideia não é atacar o Estado iraniano, é sempre vamos lembrar. Eles não estão interessados em, tipo, eu vou atacar os Ayatollah, os presidentes, porque a gente não concorda com isso. Não, eles querem matar o povo mesmo, eles querem terraplanar aquele país e tirar seus recursos. Tanto que, assim, é escola, é o palácio aí. Mostra foto aí do palácio aí de Golestão, hoje do Instagram. Perdão. Acho que é lá no comecinho que tá. Enfim, Sim. saiu o Palácio de Golestan, pesquisando no Google depois aí pra galera ver. Eram uns complexos de palácio mais bonitos, assim, é a opinião própria, tá, né? Nada mais bonitos que eu acho, né, pelo menos. E de graça, os Estados Unidos foi lá e meteu uma bomba lá, simplesmente. Porque a ideia é destruir a história do país. Inclusive em Pluto, acho que só tem no mangá essa cena mais detalhada assim. No anime ela fica de fundo, mas acho que é proposital, inclusive, da direção. Que é o palácio que o Shah morava, ele meio que vira um assentamento militar também. Acho que no anime, acho que no episódio 6 é quando tá começando o julgamento dele. Vai mostrando, tirando ele do palácio. Mostra que, tipo, os militares começaram a dormir lá, tá ligado? Porque é uma casinha militar. E é mostrando assim, tipo, o quanto eu te conquisto, sabe? E uso da história pra nada. Aí passa a palavra aí. Não, mas nesse ponto acho que é interessante comentar que a dominação ela nunca é só física, ela tem que ser moral, ela tem que ser ética, porque mesmo se tu domine fisicamente um povo, etc., ele ainda vai ter força para revidar. Se tu extermina vamos dizer assim, a vontade, a história, etc., aí tu vai ter a dominação completa de fato desse território, né? Porque apenas a dominação física não te garante um controle total e completo, porque sempre vai ter alguém reagindo a esse tipo de coisa, né? E se tu ataca o espírito da pessoa ou do povo, as forças para revidar, etc., vão diminuir. Então, por isso também existe esse tipo de ataque, né? Esse tipo de ataque não necessariamente direcionado a políticos, a líderes, coisas mais relacionadas a militarmente mesmo, né? Uhum. E até a morte da Ayatollah é uma morte mais simbólica, porque assim, no sistema de governo do Irã, eu não vou saber explicar direito, que ele é bem confuso mesmo, ele tem diversos ramos e tal. O Ayatollah ele não tem o supremo poder do país. Na verdade, quem tem mais poder é o sistema judiciário deles, né? O STF deles, tá? Entre aspas. Que é dividido entre juristas laicos e não laicos, né? Dividido em metade e metade. Mas nada impede do não laico ser uma pessoa religiosa. Eles que detêm mais poder. Então, assim, é mais uma morte simbólica que uniu não só o povo iraniano, porque assim, gente, isso é uma mensagem que todo muçulmano vai entender. É tu matar um dos líderes da religião, mesmo sendo de um ramo diferente, por simples vontade, tá ligado? Tipo, não tinha a menor necessidade. E assim, era um homem de 86 anos, gente. Ele já tava na capa da gaita, ele tava lendo o bico do corvo, ele já ia Falado aqui morrer. pra cá, né? Já tava mais falando que pra cá, era um velho de 86 anos, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, ele tinha vivido mais que Mas não a. mataram só ele, né? Mataram a família. Isso, exato. E eu ia falar até isso. Mataram a família dele inteira também. Então, assim, imagina isso veiculando. Pô, não só mataram o velho, mataram a família toda. Tem imagens aí, se depois do jogo quiser procurar, tipo, no Paquistão, na Indonésia, ou eu boto na edição também, no Paquistão, na Indonésia, até nos países ali do Golfo mesmo, os do Golfo aplaudindo os bombardeiros nas bases estadunidenses lá, e o pessoal da Indonésia
Paquistão ou de outros lugares do mundo que são muçulmanos, tipo, protestando em frente à embaixada dos Estados Unidos, pedindo pra ir pra guerra, porque assim, ligaram uma consciência de classe também. Do tipo, meu, hoje é o Irã, amanhã pode ser nosso, né? Sempre bom lembrar isso aqui. Mas também é questão religiosa, porque assim, quando se utiliza religião nesse tipo de coisa, pra pessoa que não teve o desvelar, né, da alienação que o Marx fala, é algo muito mais próximo, muito mais latente. É tipo uma visão de fato. É como, sei lá, fazer um paralelismo bizarro, tá? É como se matassem o Papa, tá? Matassem o Papa a troco de nada e o Papa tivesse família também. É, matassem o Papa e toda a família, sendo que assim, o Papa não manda tanto assim. E isso numa guerra que começa também bombardeando uma escola em Roma. Como que vocês acham que, sei lá, que a Itália reagiria também, o povo italiano? E é nas ruas do mesmo jeito, sabe? Até ia ter gente religiosa no Brasil querendo ir pra uma guerra assim também. Então, assim, gente, isso em outro nível ainda, tipo, muito pior do que eu tô comentando aqui. Então, assim, os Estados Unidos, neste ponto aí, fazendo já uma análise geopolítica, porque eu posso fazer metade da análise, porque eu fiz 2 anos de relações internacionais, então tenho 2 anos de análise pra fazer. E assim, foi um erro estratégico que acho que eles não calcularam de fato, ou era a intenção deles, sei lá, né? Enfim, não vou entrar em méritos assim, mas tem relatório da CIA já, que já postaram, falaram assim, olha, a gente não recomendou isso daí. Trump mandou porque ele é vida louca. De que isso seria um erro, porque mais uniria o povo iraniano numa causa do que geraria desestabilização política. O que foi bem diferente do que fez em Pluto, por exemplo, que foi mais parecido com o que fizeram com o Iraque. Que foi ou prenderam o líder e esperaram o povo se revoltar contra ele pela condição que estava ali e fazer ele matar, ou fizeram um julgamento fake lá, que eu vou fazer com o Maduro agora, né? Inclusive bem parecido, né? Que fizeram lá com o Chá no Pluto que vão fazer com o Maduro, né? Capturam um cara e metem um julgamento fake lá. É, e o que chama muita atenção, cara, em tudo o que vocês estão falando, é uma coisa que vocês comentaram brevemente antes, que é, cara, é a forma que os Estados Unidos tenta impor sua força é oprimindo, cara. É oprimindo outras culturas, é oprimindo o que eles julgam ser ofensivo a eles, sabe? Tanto que se você for olhar os comentários aqui dessa publicação, tá valendo por cima, tem esse comentário aqui. They like to destroy history and rewrite it. Eles Isso. gostam de destruir a história e reescrevê-la. Isso aí Sabe, eu acho que... é tipo da Al Jazeera, né? Essa matéria aí. Al Jazeera é a maior rede árabe, né? Então, assim, geralmente, pode ver até pelo nome, as pessoas vão ser árabes, né? De todas as partes do mundo comentando. Então, assim, é gente que já sente na pele, né? Normalmente, esse tipo de coisa que os Estados Unidos faz. Mas pode seguir, Gil. Sim, e cara, isso é o que chama muita atenção, cara. Com eles não tem, tipo, diálogo, velho. A diplomacia dos Estados Unidos é oprimir as outras pessoas até aceitarem fazerem o que eles pensam que é o que é o melhor pro mundo, né? No caso deles, porque pra eles são o centro de tudo, né? Uhum. Então, é algo, tipo, muito frustrante, cara. Muito triste também, sabe? A situação que a gente se encontra atualmente. Eu ia fazer um paralelo com a inteligência artificial e como por exemplo, agora nesse conflito que tá tendo muito mais drones, tá tendo muito mais coisas que não humanizadas, né? Tipo, Uhum. e como em Pluto é engraçado que tipo, quem luta as guerras é exatamente os robôs, né? Então Exatamente. tem isso que Cara, tá acontecendo de paralelo. eu vi, ótimo paralelismo, porque acho que isso foi um ponto até meio profético, né? Então, obviamente não é, né, gente? Porque assim, não é profecia. Várias obras de Isso. cultura já falavam sobre Isso, isso, né? não é Não é profecia, OMS. é análise dialética da situação. Tipo, estão vendo isso acontecendo, vão simplesmente imaginar. Mas em Pluto, de fato, é os robôs, são a inteligência artificial que vai. E essa desumanização no clipe, que a gente vai mostrar no começo, né? Vai entrar depois na edição, mostra um pai ali que teve a casa bombardeada, né? Falando que aqui não tinha terrorista, que só tinha um bebê. E confronta, né, o que existe, fala assim, você não é humano, você não consegue sentir as emoções, e ele fala, não, eu sou um robô. Eu acho que é até um duplo sentido do tipo, os soldados que vão, eles são piores que o robô. Acho que até um ponto que o Pluto traz, tipo, as pessoas que chegam, né, ao extremismo, quando mostra que eles, aquela kkk contra o robô que tem no Pluto, o ser humano, quando ele tá embebedado nesse ódio absurdo,
ele sente prazer na destruição. E o robô ele simplesmente não sente, porque é uma inteligência artificial feita pra fazer ordens. Só que a inteligência artificial que a gente tem hoje, ela tá errando o alvo e atingindo o desenho do Looney Tunes no chão. Daqui a pouco eles vão atirar em pessoas mesmo, né? Já estão fazendo, né, os drones, mas enfim, vai chegar a níveis maiores ainda. E, cara, é muito triste, porque do jeito que o mundo tá encaminhando, velho, tu vê as situações até próprio da inteligência artificial, né? De como as coisas estão saindo completamente do controle. Teve vários e vários casos que não vale a pena nem comentar aqui, porque senão foge um pouco do tema. E eu não consigo ver uma grande solução pra isso tudo, sabe? Porque a tendência Eu consigo. é só piorar, sabe? Tendência, cara, é piorar se a gente deixar o sistema capitalista de pé, velho. Tem que destruí-lo pela raiz, velho. Ele nunca mais crescer. E a gente utilizar seus avanços técnicos para o bem da humanidade, rumando uma revolução comunista mesmo, velho. Porque assim, vocês veem a diferença. Obviamente, né? Ninguém vai conseguir fazer isso. De países como, por exemplo, a China, que lá IA não pode veicular nada que não tenha uma marca d'água gigantesca na tela falando isso aqui é inteligência artificial. Enquanto aqui, esperem na eleição aqui do Legislativo do Brasil. O tanto de vídeo que vai aparecer de IA bizarro que a extrema-direita vai fazer. Se preparem, velho. Vai ser assim. Uma dissonância cognitiva tão grande que a gente não vai conseguir acreditar em absolutamente mais nada que a gente vê. Isso já tá acontecendo, mas vai ser pior. Vai piorar. Assim, já teve, né? Porque, não sei se vocês lembram, em 2022, teve até aquele episódio famoso que um filho, não vou saber qual filho dos Bolsonaros, fez o vídeo falando que aquele influenciador, o Casemiro, ia votar no Bolsonaro. Ah, Aí o teve. Casemiro teve que se retratar no Twitter. Aí ele postou e acabou que deu mais força pra campanha do Lula aquilo, que ele falou que ia votar no PT. E pegou, tipo, 1 milhão de curtidas, negócio assim, fugiu completamente da bolha que ele era inserido, essa situação. E, cara, isso tudo foi graças a IA, sabe? Então, é muito desanimador, cara, pensar o quanto que isso tá, tipo, progredindo, sabe? E, Eu só falei que vai ser pior porque, tipo, agora tem mais avanços técnicos do negócio. E é muito bizarro pensar que esses data centers, inclusive, aplausos pro Irã, que aparentemente destruiu um data center da Amazon na Arábia Saudita. Inclusive, só pra me dar um preâmbulo, tá tendo muito problema de ataque de bandeira falsa, né? Que pra quem não sabe é quando ataca alguma coisa e fala que foi outro. Que Israel, por exemplo, destruiu a base do Reino Unido no Chipre. E a Inglaterra depois falou, galera, não foi o Irã que destruiu, não. Porque, assim, essas armas aqui não são do Irã. Então, assim, gente, tá tendo esse problema, mas enfim. Então, aparentemente, talvez o Irã tenha destruído um database da Amazon ali. E esses databases que estão alimentando essas IA, assim, maluca. Que não tem avanço técnico aparente, assim, obviamente tem, mas é mais. Tipo, eles gastam muito mais pra fazer esses vídeos malucos que não ajudam em nada. É um negócio sem alma aí. Abraço pro Walter Benjamin, né? Que falo sempre nos meus vídeos e tal. É um negócio sem alma, não tem relação humana nenhuma. É só pra, sei lá, tu consumir um negócio rápido. E pra simplesmente enxotar a gente de bizarrice. Porque assim, uma coisa é nós que tivemos acesso à informação, e as pessoas que não têm verem isso o dia inteiro. Ah, tá, isso é mentira. Eu sei que isso é mentira. Mas agora a verdade também não vai acreditar, porque é tudo mentira, tudo é fake agora, tudo é IA. Tá ligado? É bem difícil. A gente tá entrando assim em períodos difíceis, velho. Mas, como diz o grande timoneiro Mao Zedong, resumindo muito a frase dele, né? Que ele faz todo um preâmbulo poético chinês e tal. Tá o caos lá fora. Tá pra nós. Passa a palavra aí pra vocês continuarem comentando aí. Só pra avisar, galera, pra bater nossa meta, inclusive, não falei, a gente pretende fechar todos esses programas que a gente vai fazer, geralmente aos sábados, né, ou domingos, em 1 hora. Então, assim, a gente comentou tudo isso e ainda temos mais 10 minutos de programa, né, seguindo aí. então, só pra gente estar então entrando na fase final, só tipo dar uma destacada nas consequências
que todos esses ataques do Israel aos Estados Unidos, tipo ao Irã, elas estão desencadeando no mundo, né? Por exemplo, tem várias coisas, cara. Uma desde, tipo, mais, entre aspas, boba, que é, por exemplo, todo mundo sabe que vai ter a Copa do Mundo esse ano, e a grande mente de Donald Trump resolveu atacar um país que estará presente na Copa do Mundo que estará ocorrendo nos Estados Unidos. E antes dele atacar, ele já tinha proibido os iranianos de viajarem para os Estados Unidos para ver a Copa. Já teve isso aí. Então, cara, parece que a gente vive em um grande delírio coletivo, mano. Pô, de verdade. Parece que a gente tá em um episódio daquela série, sabe? The Office. Então, assim, eu consigo ver exatamente isso acontecendo lá. Cara, dando um spoiler muito maluco pra vocês que não viram, mas a gente tá no grande cataclisma de Fire Force, velho. É literalmente isso daí, velho, que a gente tá vivendo, mano. Nada faz sentido e tudo faz sentido ao mesmo tempo, velho. E é uma grande tristeza, cara. Isso é triste, velho. Eu não consigo mensurar, velho. Outras palavras, só é triste o estado que a gente tá chegando, cara. Vamos Entende? ler aí a última matéria, de partir para as conclusões e fechar nosso vídeo de abertura aí do nosso canal, entre aspas, né? Bora aí, João. Vamos lá. Essa matéria do site Agência Brasil e tem como título: Novos ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã fazem petróleo disparar. Preço do petróleo subiu 5%, no caso do petróleo bruto. As forças israelenses e norte-americanas bombardearam alvos em todo o Irã nessa terça-feira, provocando ataques retaliatórios iranianos em todo o Golfo, conforme o conflito se espalhava para o Líbano, abalava os mercados globais e levava drasticamente os preços do petróleo. 4 dias após o início da guerra, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a repórteres que as forças dos Estados Unidos haviam atacado vários alvos navais e aéreos iranianos, afirmando que praticamente tudo foi destruído. Trump também procurou justificar o ataque ao Irã, dizendo que havia ordenado a campanha porque tinha a sensação de que o Irã atacaria o impasse nas negociações sobre seu programa nuclear. Em resposta ao ataque violento, drones iranianos atacaram a embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita após terem atingido anteriormente a missão no Kuwait. Washington fechou ambas as embaixadas, bem como sua embaixada no Líbano, e ordenou que os funcionários do governo não essenciais e suas famílias deixassem grande parte do Oriente Médio. Fumaça foi vista subindo perto do consulado dos Estados Unidos em Dubai nesta terça-feira, e o secretário do Estado norte-americano Marco Rubio disse aos repórteres que um estacionamento foi atingido e que todo o pessoal havia sido localizado. Uma fonte familiarizada com o plano de guerra de Israel disse a Reuters que a campanha havia sido planejada para durar 2 semanas e estava passando por sua lista de alvos mais rápido do que o esperado, com sucesso inicial nas mortes dos líderes iranianos, incluindo o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, nos primeiros ataques no sábado. Vai durar 2 semanas sim, galera. Vamos acreditar. Confia, né? Confia, vai. Igual a Primeira Guerra, né? A Alemanha falou, relaxa, galera, vai ser só 1 aninho na França, a gente acaba com isso aqui, velho. Trump disse na segunda-feira que as projeções iniciais dos Estados Unidos eram de que a operação durasse de 4 a 5 semanas. Quando questionado sobre quem ele gostaria que estivesse no comando do Irã, Trump deu uma avaliação direta nesta terça-feira. A maioria das pessoas que tínhamos em mente está morta. A capital do Irã, Teherã, foi repetidamente abalada por explosões ao longo do dia, quando Israel atacou a emissora estatal Irib e uma área ao redor do aeroporto Mehrabad da cidade. Os militares israelenses também disseram que atingiram o local de desenvolvimento nuclear subterrâneo Mizrahi, em Teherã. O prédio que abriga a Assembleia de Especialistas do Irã, encarregada de escolher um líder para substituir Khamenei, também foi destruído por um ataque aéreo na cidade de Qom. Informaram agências de notícias iranianas. Israel disse que ainda estava analisando os resultados desse ataque. Cara, não ficou claro. Rapidinho, sabe uma curiosidade muito grande? Essa cidade de Qom, ela é
tipo, a cidade real, entre essas, da dinastia Pahlavi, o Shah que o Santos colocou, tipo, a família deles é originário dessa cidade aí. Então, assim, a chance deles conseguirem destruir até, tipo, o palácio, tipo, famoso dos aliados deles, assim, uma chance imensa, porque eles tentam até hoje colocar esses caras no poder lá no Irã. Enfim, pode continuar, Gil. Eu só achei muito engraçado que, em uns parágrafos atrás, Trump foi questionado em quem ele queria pôr de novo líder lá no Irã. Aí logo em seguinte fala que Israel destruiu a porra do prédio. Mano, a dupla do fim do mundo, cara, é um nível de sinergia absurda, velho. Eles simplesmente não conseguem, velho. É que nem o Trump pedindo pro Reino Unido, inclusive ir pra Espanha, depois a gente pode, pra final, botar a matéria da Espanha, pra ajudarem eles, tá ligado? Aí Israel vai lá e explode a base do Reino Unido lá no Chipre, que é mais próxima, pra falar, não, não, foi o Irã, galera. Aí o Reino falou, não dá, velho, a base que eu tinha próxima era essa daí, mano. Fudeu, agora se vire aí, velho. Ah, cara. Inacreditável, cara. Inacreditável, de verdade. O que a gente tá vivendo, cara? Não ficou claro imediatamente se alguém morreu no ataque, mas Trump disse que autoridades iranianas morreram nesta terça-feira. À medida que os iranianos fugiam das cidades, a capital se tornou uma cidade fantasma. Quanto tempo isso vai continuar? Onde estão os abrigos? Onde está o governo? Disse Bijan, 32, funcionário de um banco, a Reuters por telefone de Tirã. Todas as noites minha esposa e eu nos escondemos no porão. A cidade inteira está vazia, há fumaça e sangue por toda parte. Firuze Seraj disse que tinha medo de levar sua filha de 10 anos para o tratamento de Diálise. diálise, que depois de um hospital na capital foi atingido. Nossa, Israel Não- bombardeou um hospital, gente. Isso nunca aconteceu, né, velho? Nossa, Nu- só nu- mais um dia Quem comum. diria, né? Notícia nova. Quem diria notícia nova, velho? Quem tinha? Mundo, vocês estão vendo? Eles estão nos matando. Ouçam nossa voz, disse ela em lágrimas, do Tira. Cara, matéria muito boa de Agência Brasil, velho. Eu tô de Sim. parabéns, velho. Pode seguir aí pra finalizar, Gil. Aqui passando rapidamente só pelo que a matéria destaca, né? Que era o preço do petróleo subindo. Os mercados acionários globais caíram, conforme a desorganização de fornecimento de energia do Oriente Médio ameaçava reacender a inflação. O preço do petróleo, o preço do petróleo bruto subiu 5% e o preço no atacado europeu do gás natural teve um aumento punitivo de 40%. Os preços médios da gasolina no varejo dos Estados Unidos ficaram em 3,11 dólares por galão, de acordo com a American Automobile Association, um sinal altamente visível do aumento dos preços ao consumidor que os eleitores citam como uma das principais preocupações antes das eleições de meio de mandato em novembro. Os índices da Bolsa de Wall Street caíram após perda de mais de 3% nos índices europeus e asiáticos. O Irã classificou a guerra como um ataque não provocado. Dissemos ao inimigo que, se tentar prejudicar nossos principais centros, atacaremos todos os centros econômicos da região, disse o conselheiro da Guarda Revolucionária Ebrahim Jabari, a Tá. mídia iraniana. Acho que a gente pode terminar aí a leitura. Que é justamente o que eles estão fazendo. Estão destruindo todos os complexos petrolíferos da região. Mas também estão falando que foi ataque falso do Israel, porque a Arábia Saudita falou que uma refinaria lá não foi arma iraniana. Então, assim, tudo muito nebuloso, assim, gente. A gente tá gravando isso aqui no dia 7 de março. Então, assim, muita coisa vai ser revelada depois. Tá fazendo aqui no calor do momento. Tá difícil analisar é, a história com ela acontecendo, né? Pegar o trem com o bonde andando. Mas assim, o que a gente pode ver, assim, questão do petróleo, né? Falando de Brasil primeiro, depois vai pro mundo. Aqui a gente não vai sentir tanto isso daí. Que apesar de destruírem a Petrobras e venderem ela, o Brasil ainda é um dos poucos países no mundo que não depende de importação de petróleo para funcionar. Pelo contrário, o Brasil exporta petróleo. Certo? E tem todo um complexo industrial que funciona à base de petróleo, apesar de muito atacado, muito reduzido. Então talvez seja necessário expandi-lo de novo. Enfim, aqui a gente tá suave por hora, mas o Trump já começou fake news falando que tem base chinesa na Bahia. Eu não sei se o Trump conhece a Bahia, velho, mas se tem uma coisa que não tem lá é base chinesa, porque isso aqui o que tem é uma fábrica da BYD. Eu não sei se a BYD tá começando a fazer tanque, que nem a Toyota fazia, velho, mas enfim. Voltando. Então, assim, a gente também tá muito próximo na lista, galera.
O Trump tá enchendo o Paraguai de soldado para combater narcotráfico, tá classificando o PCC como grupo terrorista, tá mandando agente do governo fazer inspeção no Porto de Santos, enfim, gente, vai dar merda. Mas voltando pro cenário global, é, acho que para finalizar mesmo, a Espanha, a gente teve o Pedro Sánchez, né, que é o primeiro-ministro, colocando à frente, né, metendo louco, né, passando por cima, inclusive, pela diretriz do rei da Espanha, que era de não se envolver, ele foi lá e se envolveu, falando que não ia apoiar os Estados Unidos, por quê? Porque a Europa também está assim, ó, com a água no pescoço, porque a guerra na Ucrânia deu ruim pra eles, eles perderam acesso do petróleo e do gás russo, e agora, perdendo acesso também do petróleo e do gás vindo do Oriente Médio, acabou, sabe? Tipo, a economia europeia que já tá em frangalhos vai pro chão, não vai ter mais nada. A gente vai ver um período de crise muito grande por lá também. Os Estados Unidos vai ter que meter outra guerra pra continuar essa sanha. Porque qual que é o sonho dourado do Trump? Aí vem análise minha. Ele sabe que não ganha mais outra eleição. E ele sabe que ele não consegue eleger sucessor, minha opinião. Eu acho que ele não consegue. Acho que a revolta interna já é muito grande pra isso. Mas, ele pode meter um estado de exceção com guerra. Sabe? Ele pode orquestrar um golpe. Tudo vai depender dessas eleições de meio termo que eles vão ter agora, né? Mas eu acho que vai acontecer. Então, assim, vamos supor que eles não consigam o que eles querem no Irã e dê ruim. Mete em Cuba. Invade Cuba, dá um jeito. Não conseguiu Cuba, sei lá, incita a Taiwan, ataca a China, faz alguma coisa. Eles vão tentar até o fim, até a China morder a isca. Essa é a minha opinião. E ele meter lá um golpe nos Estados Unidos e se manter na guerra. Assim, questão de petróleo no mundo. Europa vai pro saco. Rússia, China e tal, eu acho que vão meio que passar por ilesos também, entre aspas, né? Claro que não vai passar ileso, porque assim, gente, metade do mercado mundial de petróleo sai dos países do Golfo e do Irã. Então, assim, obviamente o mundo vai sentir como um todo. Ainda mais porque o Irã fechou o Estreito de Hormuz, que é onde passa boa parte dos navios petroleiros. Os Estados Unidos também tá atacando os do Irã, né? Bom lembrar. Então, a gente tá entrando, assim, no momento da história, gente, que é literalmente o vai ou racha, velho. Ou o mundo acaba agora e não tem mais jeito, ou ele quase acaba e a gente reconstrói depois, velho. Acho que não fecha outro paralelo. Vou deixando vocês fazerem o preâmbulo final e a gente despede aí. Quem quiser falar, acho que eu já meio que acrescentei os meus pensamentos sobre. Ah, mete o teu aí, Gil. Depois faço o track, depois pra ver. Então, pra finalizar, cara, que nem você bem pontuou, no rumo que a gente tá tomando, aonde os Estados Unidos estão cada vez mais partindo pro que sempre eles tiveram, né? Que é essa expansão territorialista, que nem vocês comentaram antes, e abraçando cada vez mais a opressão. A gente teve diversos exemplos, não só nesse ataque ao Irã com Israel, também tivemos na Venezuela, né? Que eu acho que a gente acabou nem citando tanto, mas a prisão do Maduro Aquilo que eu na falei, é tanta Venezuela. coisa que nem dá pra falar tudo. Então, assim, com o Trump, ele tá abraçando cada vez mais a opressão, cara. E isso é muito triste, que nem você falou, cara. Pro mundo que a gente tá vivendo, parece que só tem duas saídas. Ou o mundo acaba, ou ele quase acaba e a gente parte pra uma reconstrução, sabe? Tá. Agora, Trek, suas finalizações aí. Não, acho que a gente falou bem ali. É a questão de que a indústria dos Estados Unidos é a indústria de guerra. Se não tiver guerra, eles param, eles quebram, não tem. Hoje o orçamento dos Estados Unidos, acho que uma grande fatia mesmo vai para a guerra, né? Então eles vão tentar manter guerra e manter guerra e manter guerra, porque tem que se manter, né? E alguém tem que parar, senão alguma hora vai respingar aqui ou mesmo na gente, né? O próprio Brasil. Uhum. Viu? Sua finalização aí. Eu acho que é muito importante esse paralelo assim, da tecnologia também, pontuar futuramente, né? Que a gente está vivendo uma era de inteligência artificial que está
assim, tá moldando todos os aspectos da sociedade, né? A gente tá vivendo num ponto que a tecnologia já tá se infiltrando na nossa psique, assim, de certa forma, né? Porque, como o pessoal já tinha comentado no começo do vídeo, né? Do começo aqui da conversa, no caso, né? Que, tipo, os algoritmos são programados, né? Para fazerem que as coisas reverberem, né? E os algoritmos que são utilizados usam muito da inteligência artificial, conteúdo de recomendação, tudo IA isso, né, gente? Isso aí que faz tudo. Clica no conteúdo de gatinho, dá um like e o sistema já recomenda os próximos Reels que tu vê sobre de gatinho. Porque o algoritmo vê qual é o vídeo mais próximo desse daqui. Então, tipo, eu que sei um pouco da área, né? Estudei um pouco de dados, né? A gente Podem ver vê que como a isso Vil é reverbera, uma né? mulher com mil e uma funções. Ela estudou já absolutamente tudo que existe Eu na sou um humanidade, canivete velho. suíço, né? Consigo fazer várias coisas, né? E eu acho que também, assim, que eu queria falar do Pluto muito no primeiro episódio, né? Como a arte, por exemplo, no caso, né? A música também é uma coisa que liberta, né? Eu acho que, assim, não lembro do personagem do primeiro episódio. É o João, sabe quem North é? Nigo, North 2. E eu vejo a relação dele com aquele senhor da música como se conecta, né? Então, quem sabe aí algum dia a gente possa ver isso, né? Tipo assim, eu sou muito adepto do transhumanismo, né? Então eu acho muito legal, assim, esse aspecto da tecnologia ter uma outra visão, assim, né? Mas as coisas não estão caminhando num caminho otimista, né? Assim, como as obras do Astro Boy dizem, etc, diziam, né? Enfim, É, acho que é isso que eu queria finalizar. o Tezuka com o Astro Boy, ele era um grande sonhador, né? Essa era a verdade. Acho que era muito importante. Tipo, ele era muito crítico, sempre foi. Mas ele ainda era um momento que se pensava, tipo, o Zeitgeist, né? O espírito do tempo ainda era otimista, né? Tipo, ai meu Deus, tipo, acabou a Segunda Guerra. Acho que agora o fascismo acabou. Tipo, só tem um grande vilãozão, que é os Estados Unidos, né? Que inclusive ele sempre pintava os Estados Unidos como vilão. E agora a gente vai aparando as rebarbas, né? Mas a realidade é que eles voltaram mais fortes do que nunca. Ou como diz o general Zhukov da União Soviética, libertamos a Europa do fascismo. Eles nunca nos perdoarão. E sobre o Pluto, né? Tipo, essa história do North Nigo, falando em japonês, né? Porque eu via o japonês, então fiquei com isso na cabeça. Como, tipo, até um ex, né? Combatente, né? Que era um robô que foi na guerra, fez absurdos. Ele, quando reprogramado pra fazer outra coisa, né? Pra virar um mordomo e, tipo, aprender a ser humano, ele ainda consegue utilizar a arte pra se conectar com a comunidade, de fato. Mostrando que a gente pode ser outras coisas também. A gente não precisa ser só destrutivo ou simplesmente o mal, sabe? Tipo, não existe uma natureza da humanidade, sabe? A gente é fruto do nosso meio ambiente, né? Como o próprio Vygotsky diz. Nossas relações socioculturais é que vão moldar como a gente é. Se a gente é moldado a querer guerra, a querer matar todo mundo, a gente vai ser assim, mas a gente pode ser diferente. Enfim, gente. Finalizando aí, deu mais ou menos uma hora aí, passou um pouquinho, né? Porque programa especial, hoje tá podendo. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, agradecer a todo mundo que viu também. Não sei quando você vai ver isso aqui, pode ver hoje, amanhã, daqui a 3 anos, mas estará aqui sempre gravado. Abraço a todos e tamo junto.